boas percepções durante a noite. Caso não tiverem tido boas percepções, elas também podem ser usadas, as más percepções. Elas têm um significado implícito a elas. Algo que tem algum valor para a gente. Quando a gente tem estados mentais negativos, por assim dizer, que tem algum peso diferente a nós, eles estão nos revelando de que há alguma importância significativa dentro de categorias de conceitos de valor que nós damos a determinadas situações. E aí, quando esse mal-estar ou esses estados negativos de sofrimento surgem, a gente tem uma oportunidade para olhar para essas categorias de valor, de sentido que nós damos às coisas, e então trabalhar com elas. Se nós não passamos por momentos difíceis, essas categorias elas não se revelam, mas elas estão dormentes nas nossas estruturas internas. E mesmo que elas estejam, digamos, inconscientes a nós, não significa que elas não influenciam o nosso movimento na vida. Pode ser que elas só estejam inconscientes, e não só dormentes, elas estão ativas, mas inconscientes, e dirigindo nossas intenções, dirigindo nossa atenção, nossas emoções, influenciando no nosso comportamento. Então, quando situações difíceis acontecem, é um bom momento de a gente olhar para as nossas categorizações internas, as formas como a gente percebe, os blocos que compõem a nossa interpretação de mundo. Um bom dia a todos. Aqui de novo Lama Ding Milawa, criador da formação de Kindness, diretor do Instituto de Ciências Contemplativas, para quem ainda não me conhece bem. Para aqueles que têm chegado agora no segundo módulo, talvez vocês não tenham conhecimento um pouco da trajetória que fez com que eu criasse esse curso, mas eu aos 15 anos de idade eu conhecia a meditação. Na verdade, a meditação eu conheci quando eu tinha 5 anos de idade. A minha primeira meditação foi aos 5 anos de idade, junto aos meus pais, uma meditação, a gente poderia dizer, transcendental, uma meditação chamada da chama violeta, na tradição de São Germain. E foi minha primeira impressão em silenciar aos 5 anos de idade. E aí depois eu nunca mais meditei na vida. Quer dizer, fui meditar quando eu tinha 15 anos de idade. E porque eu me recordei desse momento, aos 5 anos de idade, me fez achar que aquela paz, aquele bem-estar, aquela tranquilidade que eu fui banhado nesse momento aos 5 anos de idade, poderia me banhar de novo em meio a muitas dúvidas e sofrimentos que eu estava passando na minha adolescência. E aí eu conheci a meditação, então, aos 15 anos de idade, a meditação especificamente do budismo, no Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, com o seu coordenador na época, que era o professor Alfredo Avellini, um professor de Física e Filosofia da Ciência da Universidade do Rio Grande do Sul. E um ano depois ele veio a ser ordenado um lama na tradição do budismo dos Himalaias, por Chagdud Rinpoche, que significa um mestre de meditação. Às vezes também carrega essa representação de um sacerdote budista. E por ele eu fui apresentado ao meu primeiro mestre de meditação tibetano, Chagdud Rinpoche. Com eles dois eu treinei até meus 23 anos no Brasil, até o falecimento de Chagdud Rinpoche. Eu treinei meditação com eles. Vivi no Centro de Estudos Budistas, onde até hoje eu vivo, na área rural do Centro de Estudos Budistas.
no Rio Grande do Sul, na cidade de Viamão, onde minha família vive. E aí, aos 23 anos de idade, eu fui para a Índia. Passei 5 anos treinando como um monge budista na Índia, em 2 monastérios diferentes. Um mosteiro foi um mosteiro de prática do budismo tântrico, onde eu passei 1 ano. Depois eu passei mais 3 anos num mosteiro, então 3 anos e meio, num mosteiro que é uma universidade de filosofia budista. E aí eu passei outro 1 ano fazendo retiros, né? Fiz um retiro no Brasil, de 3 meses. Fiz um retiro nos Himalaias, nesse período de 6 meses, na categoria tradicional dos yogis do passado, que são retiros feitos em eremitérios na montanha. Eu fiz um retiro numa caverna, e passei 6 meses numa caverna, que é uma coisa que eu não acho uma grande coisa, porque não importa onde você faz o retiro, o que importa mesmo é o que está acontecendo dentro de você durante o retiro. Sua Santidade Dalai Lama, ele disse, uma vez ele veio pro Brasil, né, esse grande mestre do budismo dos Himalaias, Dalai Lama, uma vez ele veio pro Brasil, e aí ele deu partilhou alguns conselhos com praticantes mais antigos do budismo numa audiência privada. E aí, entre esses praticantes, tinha alguns que tinham feito retiros longos, assim, de 3 anos ou mais, nesse estilo, assim, de estilo retiro contínuo, né, fechado. E ele comentou algo do tipo que eu não sei quanto tempo você pode ter passado em retiro, né? O que é certo é que seus cabelos vão crescer, talvez as suas unhas, se você não cortar, vão crescer. Mas o que de fato você estava pensando, cultivando e meditando dentro de você durante esse período, eu não sei. Então, esse é um ponto muito tradicional no nosso treinamento dentro da meditação no budismo, que o ponto não é bem a forma externa ou como você se comporta externamente, mas o que você está cultivando dentro de você. Não são, digamos, as personas, né, que a gente manifesta, né? Os personagens na vida, os papéis que a gente exerce, né? As funções que a gente exerce, as identidades que a gente assume, mas o que está por detrás dessas categorias, né? É o ponto central, assim. E o Dalai Lama, ele coloca como uma coisa que a gente tem no programa, como muito querida no programa Kindness, que é o bom coração. Então, se um praticante de meditação, um cientista da mente, ele não tiver como ambiente interno de todas as suas práticas um bom coração, né? A vontade de se tornar uma pessoa melhor, de ser uma boa pessoa, todo o conhecimento que ele gera e o treinamento, até mesmo o treinamento que ele possa vir a fazer, o treinamento da mente, vai estar contaminado pelo ego, pelo egoísmo, num certo sentido. Não, o ego não é tão ruim assim, ele nos ajuda. São estruturas egóicas que nos ajudam a operar no mundo através de papéis importantes, né? Mas através de um egoísmo, né? De um autocentramento, de um apego, a uma fixação a uma determinada persona ou determinadas personas, né? Papéis e identidades que a gente exerce. E aí a gente passa a tentar controlar o mundo a partir desse referencial central, que é as suas personas, né? Então o mundo passa a girar ao redor desse referencial e muitas vezes nesse processo a gente desconsidera o mundo como um todo, as outras pessoas que estão ao nosso redor. A gente desconsidera o meio ambiente, né? A gente desconsidera a economia, muitas vezes até um cuidado, né, mais sensato, um bom senso com relação à política, aos meios de governância desse planeta, né? E, então a gente vai olhando a partir daquilo que os nossos referenciais internos nos permitem ver, né? Então, muito importante trabalhar com esses referenciais internos, é muito importante, essencial, assim. E aí eu passei esses 5 anos, né, vivendo na Índia, treinando e tal. Aí depois o meu mestre principal na Índia, Sua Santidade Gyan Drupa, que é um grande líder da tradição dos yogis dragões, da linhagem Drupa do budismo dos Himalaias, ele passou a me orientar e
pediu que eu continuasse os meus estudos de filosofia budista, de psicologia budista, de língua tibetana, porque ele disse que havia um ensinamento sobre a natureza da mente que ele gostaria de me passar, mas ele não tinha linguagem dentro da língua ocidental, do inglês que ele fala, né? Ele disse que ele não conseguiria comunicar esses ensinamentos, transmitir esses ensinamentos na língua ocidental do inglês, e que era para me dar continuidade a esses estudos, e para que eu pudesse receber toda a tradição, né, dele. E aí eu me mudei para o Nepal, onde eu vivi mais 5 anos, estudando na Universidade de Katmandu, estudando filosofia budista, psicologia budista, filosofia comparada também estudava, né, no sentido de as relações que a gente pode estabelecer entre a filosofia oriental budista e indiana, de uma forma geral, com a filosofia ocidental. Psicologia comparada também tinha cadeiras na universidade. Mas minha ênfase foi na tradução e interpretação da língua tibetana. A gente estudou também sânscrito, nepalês, né, mas a ênfase foi na tradução e interpretação da língua tibetana, onde eu me formei um tradutor e intérprete pelo Centro de Estudos Budistas da Universidade de Katmandu. Então, dessa trajetória que o Kindness surge, né? Quando eu voltei ao Ocidente, eu me deparei também com um público população, mas elas têm um interesse em nós. Né? Ups, parece que a minha internet travou um pouquinho. Voltou? Tá. Me diga a última palavra que vocês ouviram. Quanto tempo travou? Sim. Nós temos um público em comum. Né? Então, aqui no Brasil, nas nossas redes de relações, muitas vezes tem pessoas que têm interesses em comum e outras têm interesses diversos, mas são pessoas queridas da gente. São pessoas que talvez não tenham interesse na meditação, na contemplação, no treinamento da mente, na inteligência emocional, mas elas têm interesse na gente. E nós temos interesses nelas, independente dos interesses outros que elas têm. Né? Então, são redes e vínculos de relação muito importantes que a gente estabelece no nosso dia a dia, na nossa vida, que fazem com que a gente, de alguma forma, desenvolva um sentido de humanidade e de inter-relação com os outros. A gente se sente existindo a partir da relação que a gente estabelece uns com os outros. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu senti isso e eu estava me relacionando com pessoas que não eram budistas, né? Quando eu vivi esses 10 anos na Ásia, a minha rede de relação era budista, né? Eu vivia dentro do mosteiro, todos tinham fé em Buda, todos faziam prosternação e oferendas ao altar e oravam aos vários Budas do panteão do budismo tântrico. Então, quando eu voltei para o Brasil, essa linguagem, essa comunicação, essas categorias de conceitos propriamente religiosos do budismo, da fé budista, elas não fechavam com as categorias das pessoas que eu estava me relacionando. Então, por exemplo, essa descrição que eu estou dando para vocês já está dando uma introdução à percepção, à importância da ciência da percepção que a gente vai ver aqui. Então, quando eu retornei ao Brasil, vocês podem também se ver nessa perspectiva onde tem pessoas que não compartilham da mesma linguagem sobre determinados assuntos que vocês se familiarizaram, se habituaram. E às vezes a comunicação não acontece. E quando a comunicação não acontece, a comunicação ela se dá não só verbalmente, mas gestualmente, através do olhar, né, da conexão. Então, às vezes, a comunicação ela não acontece com um outro ser que talvez seja querido a você, ou talvez um outro ser que você esteja conhecendo e gostaria de se conectar, ou talvez até uma pessoa que você esteja tendo dificuldades, mas você queria muito
né, melhorar aquela relação, aquela dificuldade que se estabeleceu, mas você não consegue comunicar, não consegue transmitir o seu coração para o outro, a sua perspectiva para o outro, né, devido a, essas categorias, esses blocos de valor, de conceitos que formam, que estruturam o nosso ser, eles não serem encontrados no outro, outra vez naquele momento no outro. Uhum. Travou de novo? Uma mensagem agora. Não? Tá certo? Tá. Aqui tá chovendo. Então talvez uma conexão da internet tá um pouquinho, mas acho que vai dar tudo certo. Então, às vezes, a gente não compartilha dos mesmos valores com os outros, das mesmas perspectivas, dos mesmos momentos de vida, né? E isso gera um impedimento de ecoar o nosso mundo interno no mundo interno do outro. E às vezes a comunicação não acontece. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu me vi repleto de blocos de valores e conceitos orientais. E foi muito interessante, né, esse processo, porque apesar de eu ser um brasileiro, quando eu voltei para o Brasil, eu contrastei a minha persona com o brasileiro. E eu percebi que eu tinha, inclusive, gestos orientais, né? Modo de falar oriental. Muito interessante, dos tibetanos dos Himalaias. Assim, os tibetanos que eu convivi eram super diretos assim na fala. Eles não tinham uma fala que aqui no sul a gente diz fazer muito rodeio, né? De a gente não querer expor muito quem a gente é, os nossos sentimentos, de a gente não querer incomodar o outro ou desagradar o outro. Às vezes a gente usa uma comunicação meio de esquiva, meio de tentar encontrar a palavra certa, né, para ser agradável, né? E lá entre os tibetanos que eu vivia não era assim. Eles eram diretos, assim, direto ao ponto. Se eles não gostavam de ti, eles iam na tua cara. Mas isso não quer dizer que... Olha só que interessante, o conceito de não gostar do outro, entre muitos dos tibetanos que eu convivi, não dizia respeito a eu nunca vou gostar de ti. Dizia respeito a uma atitude tua daquele momento. É muito interessante, eles iam na tua cara, assim. Eu não gosto de ti, não tô gostando dessa atitude, do jeito que tu tá se comunicando, do jeito que tu tá agindo, né? Então era pontual, mas aí se tu mudava, né? Horas depois, um dia seguinte, você manifestava um gesto diferente, uma comunicação diferente, um comportamento diferente, aí eles já estavam bem contigo. E aí eles diziam que, pô, muito bom, tô gostando de ver, tô gostando, né? Direto assim, né? Cara a cara, honestidade, autenticidade, muito interessante. E eu lembro que quando eu voltei ao Brasil, eu voltei um pouco assim, meio até hoje, às vezes eu falo umas coisas diretas, assim. E, então eu comecei a contrastar e ver que é como se surgiu um campo, uma necessidade de apreender novos conceitos, novos valores, novas formas de se comunicar, que não diziam respeito à bolha, né, ao universo budista que eu fui treinado e que de alguma forma estruturou a minha persona durante todo esse tempo lá. E, e aí eu comecei a estudar um pouquinho filosofia ocidental, um pouquinho psicologia ocidental, um pouquinho da ciência ocidental, um pouquinho da neurociência ocidental. Me tive vontade de fazer programas de treinamento relacionados a isso, né? Ah, fiz o programa do Cultivating Emotional Balance, me formei um professor internacional desse programa, criado pelo Paul Ekman e o Alan Wallace, o Richard Davidson, o Matthew Ricard, inspirados por um pedido do Dalai Lama. É um programa laico, né? Fiz outros programas também de mindfulness laico, né? Então comecei a entrar e nesse meio assim para poder comunicar certos valores e conceitos que eu tinha de uma forma
que as minhas redes de relação no Ocidente, no Brasil, pudessem acessar, né? Despidas do aspecto religioso e da fé budista. Então eu comecei a aprender uma nova forma de me comunicar que eu achei muito bela, assim, né? Que até hoje eu estou aprendendo, e o Kindness é uma expressão disso, né? Uma expressão da minha vontade de que amigos meus que não são budistas possam entender a preciosidade que é você trabalhar internamente, trabalhar com você, né? As pessoas no público, no Ocidente, elas têm até um certo preconceito com relação à terapia, né? Fazer terapia parece que muitas pessoas dizem, mas eu não tô doido, né? Eu dou conta. Não preciso de terapia, eu dou conta das minhas coisas, né? Então, eh, no entanto, se a gente for olhar, terapia é você se colocar dentro de um processo terapêutico, um processo de trabalho dentro de você. Um processo que vai lhe ajudar a trabalhar essas coisas, as suas questões, os seus olhares, né? Terapia não é só quando você está, digamos, entrando em crise, né? É algo que você pode fazer como um processo de transformação mesmo. E isso você pode receber a ajuda de alguém que entende de como caminhar, de como desenvolver esse processo terapêutico, né? Eu acho isso algo muito belo. Mas dentro da modalidade contemplativa, da ciência contemplativa, a gente se torna o nosso autoterapeuta, né? Isso é uma coisa legal, assim, porque reduz os custos mensais, assim. Tô brincando, gente. É, mas você pode aprender também a como você se colocar nesse processo terapêutico, como você se autotrabalhar, como você se autodesenvolver. Isso também isso está disponível, esse treinamento, né? É muito importante a gente ter o apoio de uma pessoa conhecedora do processo, mas também acelera muito o processo quando nós, por si mesmos, aprendemos o caminho de como processar melhor as coisas dentro da gente, né? Então a gente não vai ter só aquela sessão, talvez de 30 minutos ou 1 hora por semana, ou às vezes por mês, ou de 15 em 15 dias com um profissional da área de saúde mental, de saúde emocional, ou um coaching de vida, mas a gente vai ter os instrumentos que ele mesmo aprendeu disponíveis para nós fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana, se a gente quiser. Até mesmo nos sonhos, a gente pode trabalhar coisas. Então acelera muito o processo. E o Kindness é um instrumento para isso. É um instrumento que a gente pode aprender, adquirir e, e, e usar para se trabalhar e se transformar, né? E uma vez aprendendo a fazer esse processo de transformação, a gente pode ensinar outras pessoas a partir da formação que a gente está oferecendo, certo? Então, a gente vai fazer um pouquinho de aterrissagem e de contemplação. Então, nessa aterrissagem, o que diferencia ela das aterrissagens do módulo 1 é que nós vamos introduzir uma contemplação. A aterrissagem do módulo 1 foi essencialmente na aterrissagem sensorial, de tornar a mente disponível, e agora a gente vai também fazer ela, né, para trazer a mente para o momento presente, mas a gente vai adicionar algumas contemplações que já se referem a, a reflexões sobre esse módulo da percepção que a gente vai olhar em seguida, certo? Encontre uma postura confortável, onde você se sinta bem, onde o corpo se sinta confortável. Mantenha uma postura ereta, sem tensão. Podem fechar os olhos. Eu vou iniciar com o toque do sino e vou concluir com o toque do sino.
Tragam sua consciência ao corpo. Sintam a presença física de vocês, as sensações desse corpo. O peso do corpo. Sintam a dimensão. Percebam as sensações táteis do corpo, tocando o assento onde você se encontra nesse momento. Sintam a temperatura do ambiente. Tragam sua consciência à respiração, podendo fazer algumas respirações mais profundas, inspirando, energizando o corpo, expirando, soltando o corpo, relaxando. Soltem os ombros, toda a musculatura vinculada aos ombros, trapézios, escápulas. Soltem os braços, as costas. Os ombros vão se soltando, se entregando. Relaxe o pescoço, a musculatura do pescoço. O couro cabeludo, as orelhas. Solte as orelhas. A testa. Os olhos, sobrancelhas. Nariz. As maçãs do rosto.
maxilar, queixo, a boca, perceba toda a extensão de sua face relaxada, solta. Perceba como você se encontra nesse momento. E então se pergunte: quem é você? Esse que está aqui nesse momento relaxante. O que compõe esse ser? Quais são as visões de mundo que compõem o seu self, a sua existência nesse momento? Talvez algumas visões se destacam com relevância a você nesse momento. Talvez valores, buscas. Permita com que elas se apresentem aos seus olhos. A sua visão interna. Quando andamos no mundo, vamos sendo dirigidos, modulados por esses blocos de conceitos, de valores, de perspectivas. Eles agem sobre o nosso comportamento, sobre nossas respostas ao mundo. Eles podem ser trabalhados, investigados, contrastados com outras realidades. Podem ser compreendidos, entendidos em sua relevância para nós. Podemos adicionar novas informações a esses blocos de perspectivas, de valores. Podemos também retirar informações que não mais existem, atualizar nossas perspectivas e valores. Na medida que nós vamos nos atualizando internamente, o nosso self vai se transformando. Esse self, esse ser,
que é estruturado a partir desses esquemas internos. Esse self que não é fixo, que não é absoluto, mas é um processo dinâmico, mutante e livre. Temos o espaço de trabalho e um conteúdo que é maleável, que é transformável, que é onírico. E então, vamos adquirir os instrumentos de trabalho para que nós possamos percorrer esse caminho de compreensão mais profunda sobre nós mesmos e sobre a realidade que nos circunda, para que possamos viver melhor, mais saudáveis, que possamos florescer e atingir plenitude. Trazemos consciência novamente ao nosso corpo, percebendo como ele se encontra, a nossa respiração. Devagarinho, vamos concluindo, podendo abrir os olhos, nos movimentar. Então esse é o campo de trabalho. Eu queria passar para vocês que vocês experimentassem, sentissem o sabor desse ambiente, o ambiente do campo da percepção, da ciência da percepção. Para que não ficasse tão abstrato, né, o conteúdo, os conceitos, para que a gente possa entrar para dentro desse campo da percepção e entender que ele existe, né? Nós temos percepções de mundo fundadas em conceitos, em valores, em atribuições de sentido, quem te dá as coisas, quem te dá a si mesmo, e que esses conceitos e valores não são fixos. A gente atribui sentido às coisas. A gente é um processo dinâmico e constantemente ativo. A gente constrói a realidade de novo, de novo, de novo, de novo. Claro que muitas vezes de uma forma responsiva, automática, rápida, devido a esses conceitos já foram incorporados na nossa memória. Então eles são ativados, mas eles podem ser mudados. A memória que a gente tem das coisas, ela pode ser trabalhada, ela pode ser transformada. Então, esse é um ponto importante, assim, de a gente experimentar, a gente ver que a gente pode trabalhar isso. E na medida que a gente vai trabalhando, o nosso self, o nosso ser vai se transformando, porque ele é formado por esses esquemas internos. É algo extraordinário, assim. E isso pode ser trabalhado pouco a pouco, né? Com contemplações curtas, nada muito
digamos, extraordinário, assim, de ter que fazer longos retiros, ou ter que renunciar a uma vida comum. Na verdade, na tradição contemplativa do budismo, a palavra retiro de meditação, né, não significa propriamente se retirar de um ambiente externo, mas se retirar dos estímulos que estão constantemente chamando a tua atenção para fora. Então, entrar para dentro, o retiro é entrar para dentro. É criar esse ambiente interno. Então, o verdadeiro ambiente de retiro, ele não é externo, ele é um ambiente interno. Qualquer momento do dia a gente pode se retirar. Qualquer instante. A gente se retira e mergulha introspectivamente. E pode trabalhar esse ambiente interno, limpar a casa interna, organizar ela, pensar sobre ela, trabalhar tuas intenções, tuas motivações, tuas aspirações, trabalhar a forma como você vê o mundo, percebe o mundo. Isso é super importante. A ciência da percepção, ela é central, né? Por que que a gente precisa entender, compreender e trabalhar a nossa percepção de mundo? Por quê? Porque o sofrimento que a gente passa na vida, ele não é um sofrimento do mundo, ele é uma forma de interpretar o mundo, ele surge por uma forma de interpretar o mundo. Alguns anos atrás eu li um artigo do Amit Goswami, que é um indiano, um físico, um cientista, e ele disse algo muito interessante, assim, ele disse: a crise não é planetária, a crise é humana, né? As árvores continuam dando frutos, a Terra continua oferecendo tudo que ela sempre ofereceu, né? Ainda há oxigênio, ainda há água, né? Ainda há alimento, a Terra provê. Então, a crise que nós estamos passando é uma crise humana, né? De uma, um desconhecimento em como se relacionar com a vida. E esse desconhecimento ele vem a partir dos nossos conceitos sobre si mesmo, sobre a vida, os nossos modelos internos sobre o que é viver, sobre as nossas percepções e interpretações de mundo, né? Então, a ciência da percepção, ela é central para você poder viver melhor. Ela não só reduz o sofrimento, alivia as angústias existenciais, mas ela funciona um olhar encantador, um olhar que percebe muito além daquilo que é necessário à sobrevivência ou daquilo que nós entendemos como necessário dentro de um modelo estreito que a gente poderia chamar de hedonista, que está em busca constante por prazeres sensoriais, está em busca constante por estímulos que venham a suprir momentos de prazer na gente. Uhum. Então, aquilo que nós damos atenção torna-se a nossa realidade, dizia William James, né? Um dos grandes originadores da psicologia ocidental moderna. E como é que a nossa atenção vai para as coisas? A nossa atenção ela vai para as coisas influenciada e modulada por esses modelos internos, né? Então, aquilo que a gente vê e percebe no mundo está diretamente associado a modelos internos e a blocos de conceitos de como as coisas são, as propriedades que as coisas têm, o valor que as coisas têm. E é a partir desses modelos e esquemas internos que a gente sofre, que a gente se desencanta com a vida, que a gente se deprime, que a gente se torna ansioso,
né? Que a gente passa por exaustão, por burnout. Não é bem a vida em si, mas como a gente se relaciona com ela. Então a ciência da percepção ela é central aí. A meditação é central e não só o relaxamento. Isso é algo importante a gente entender. Dentro da meditação, a meditação não é só encontrar paz. A meditação é um processo ativo de como transformar esses blocos de conhecimento interno, de valores, de conceitos, de atribuições de sentido. É muito mais amplo do que o simples relaxamento. Relaxamento é como se fosse um paliativo, né? Ele é mais momentâneo. Ele pode te acalmar, te tranquilizar e gerar predisposições de você ser uma pessoa mais tranquila frente à adversidade. O relaxamento ele pode proporcionar isso, mas é, é, ele pode criar condições também para que você olhe melhor as coisas e transforme a sua percepção. Mas o trabalho de transformar a percepção é outro, que não é o relaxamento. A gente vai refletir, contemplar sobre as premissas que regem a nossa vida, sobre os conceitos que constroem a nossa percepção. A meditação ela também inclui isso, né? O processo de treinamento da mente. Isso é algo essencial, assim. Então aqui nesse final de semana a gente vai estar olhando para isso, né? Olhando para o mecanismo da percepção e olhando como a percepção cria o sofrimento e como também a transformação da percepção ela libera o nosso sofrimento existencial, nossas angústias, os estados perturbados da mente. Então eu queria pedir para o Matheus ele apresentar agora um vídeo que se chama O que vem depois de Mindfulness. Vou apresentar esse vídeo para nós, para a gente ter uma noção um pouco mais profunda do campo da meditação. Então a gente está trabalhando com uma abordagem laica sobre o treinamento da mente, né? E entre essas abordagens nós temos as abordagens relacionadas a mindfulness, né? Ao processo atencional. Mas a meditação ela vai muito além de mindfulness. O trabalho que a gente faz aqui no Kindfulness, ele vai muito além do, do treinamento atencional. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso agora, a partir desse vídeo. O que vem depois de Mindfulness. Matheus, só para verificação, o nome desse vídeo se chama O que vem depois de Mindfulness ou se chama A Revolução de Mindfulness? Não, mas esse é a revolução. Isso. É o vídeo que eu pedi, é o que vem depois de Mindfulness. Momento. Então, oi? Está abrindo aqui, não. Então, a gente olhou no módulo, a gente olhou os mecanismos de Mindfulness. A gente olhou tanto motivação quanto o mecanismo de Mindfulness, a tipologia da atenção da mente, né? Então, agora nesse módulo a gente vai entrar na ciência da percepção. Então, o que vem depois de Mindfulness? Aí a gente tem o professor Alan Wallace, que também é um lama, também um mestre de meditação na tradição dos Himalaias, e um cientista, um filósofo ocidental, um dos meus professores, do qual eu aprendi a, a entender um pouco melhor essa relação entre o Oriente e o Ocidente, as abordagens que podem ser úteis, né, fazendo essa relação e essa combinação entre perspectivas ocidentais e orientais do treinamento da mente e da saúde emocional.
É um grande nome internacional de trabalho laico com a meditação e também é um grande professor budista internacional. Eu queria trazer para vocês as palavras dele sobre isso. There's this great mindfulness movement now, and I think that's a nice way of seeing it. Some people call it a mindfulness craze. I don't want to be that uncharitable because clearly a lot of people are getting benefit. And so it's become very popular, it's in the media, it's everywhere, being scientifically studied, and the practical applications in the business world and so forth and so on are being very much highlighted. It looks like it is something of a fad, and it's also coming under severe criticism by people who are not unintelligent. I've read one article after another that's saying, this is not just a bowl of cherries, this has some serious downside to it. And so the question can come, well, what's after mindfulness? And here's my answer. I'm going to catch you by surprise, I think. Buddhist mindfulness. Because what we have right now is a definition of mindfulness that has never been Buddhist, is not Buddhist now, and will not be tomorrow. Just calling something Buddhist doesn't make it Buddhist. And if you make up your own definition of mindfulness that is nowhere to be found in any Buddhist tradition or in any of the teachings of the Buddha himself, then it's illegitimate to call it Buddhist just because you like it, or maybe it's a good marketing tool. So here's a definition that is, I say, it's a psychological definition. And mindfulness is a moment-to-moment presence of mind, an attentiveness to whatever is arising in the field of your experience, and attending to it closely but without judgment. And just being present with whatever's happening here and whatever it is, just being present. That's a nice definition. Show me any source older than 50 years old in the Buddhist tradition that says that's a definition of mindfulness. And I can tell you it's not to be found because it's not a Buddhist definition. It's a definition that's inspired by some people who like Buddhism, or it's inspired by extremely watered down versions of Vipassana. But I can tell you the Buddhist definition of mindfulness, which is entirely different. And it's not sectarian. It's actually everywhere by scholars who know how to study well, is the Buddhist version of mindfulness is, I'm now familiar with you, for example. That is, I'm not shocked. Oh, who are you? A bit of familiarity. So I maintain a flow of awareness of you. And maintaining that flow of attention, it's voluntary, because I'm focusing on you, your questions, your body language, your facial expression. I'm bearing you in mind. I'm holding you in mind. I'm sustaining this flow of voluntary attention without distraction and without forgetfulness. That's mindfulness. I am being mindful of you. Now, mindfulness can be retrospective. I remember my address. That's retrospective mindfulness, because the core Buddhist meaning of mindfulness is recollection, as in bearing in mind. Am I bearing in mind my address? Yes, I can tell you. If I'm practicing mindfulness of breathing, I'm bearing in mind the in and out flow of the breath from moment to moment. But I can also bear in mind, I need to leave here at 6 o'clock to go off and give a lecture. I need to be ready at 6 to go out the door. And I'm going to bear that in mind, and that's prospective memory. So mindfulness, this is rich mindfulness. And you can use this in the classroom, in the business room. You can use this to achieve enlightenment. It's useful at all times. And so really developing attention skills, metacognitive skills, and enriching and refining discerning mindfulness. And discerning mindfulness is, as I'm observing my own way of speaking, and my own mind, seeing the type of thoughts and desires, intentions, and so forth arising, Buddhist mindfulness is discerning mindfulness. And we recognize which ways of speaking, physically behaving, and using the mind, which are wholesome, which are conducive to my own and others' well-being, which are afflictive, toxic, harmful to myself and others. And then Buddhist mindfulness entails discerningly recognizing this is wholesome, this is unwholesome, and then do the sensible thing. Follow that which is wholesome, and then release as much as you can the unwholesome. That's not being judgmental, it's being wise and discerning, and often the wisdom and the discernment is completely left out in the modern mindfulness movement. It's left out of ethics, it's left out of Buddhist worldview, it's left out of Buddhist way of life, and therefore it's not Buddhist, not even by its definition. It's actually not Buddhist at all. Então, aqui a gente foi um pouquinho além
do conceito comum laico de mindfulness. Esse conceito comum, eu gostaria de trazer esse debate também para dentro do que o professor Alan Wallace falou. Eu discordo dele que esse conceito de mindfulness, que é estar aberto dentro de um espaço não julgador, permitindo com que pensamentos, né, imagens possam passar pelo campo mental sem nos arrastar ou sem com que a gente se perturbe com elas. Esse conceito de mindfulness, ele, apesar de não ter, não ser descrito como mindfulness dentro da tradição budista, a gente tem esse tipo de abordagem de meditação dentro do que é categorizado Mahamudra, ou algumas vezes também Dzogchen. E é daí que esse conceito foi extraído, né? Por exemplo, o John Kabat-Zinn, né? Que teve treinamento nessas tradições, tem práticas dentro da tradição Theravada também que dizem respeito a você. Por exemplo, o próprio Buda, ele tem uma frase dele, né? Que gere uma mente tal como o céu, espaçosa, onde tanto coisas ruins quanto coisas boas podem passar sem lhe perturbar. Então, parafraseando o Buda, né, que não é exatamente as palavras dele, mas esse é o sentido do ensinamento que ele deu, a gente tem essa perspectiva dentro do budismo de meditação também, que foi incorporada pelo movimento de mindfulness laico. Mas o que a gente entende de meditação no budismo e de mindfulness no budismo não é isso, não se restringe a isso. Então, a meditação dentro do budismo, ou o conceito de mindfulness dentro do budismo, ele é mais um conceito que a gente poderia traduzir, em vez de ser de atenção, um conceito de conscientização. A palavra mindfulness, em sua origem, na língua Pali Sati, ela significa recordar, relembrar, rememorar. Rememorar a consciência sobre algo, se reconscientizar sobre algo. Não existe essa palavra, estou criando agora. Se reconscientizar, né? Se tornar ciente de novo sobre algo. Então a gente vai ter esse nível de perspectiva com relação ao que é mindfulness e como trabalhar com mindfulness dentro do campo da habituação, do treinamento da mente, que é a meditação. Então, a conscientização de nossos estados mentais, dos nossos processos mentais, pensamentos. E dentro dessa conscientização, a gente vai estar observando os pensamentos que são saudáveis e os pensamentos que não são saudáveis, que são insalubres a gente. E a gente pode conscientemente decidir, orientar e nutrir os estados mentais e pensamentos que são saudáveis e se desinteressar, abandonar os pensamentos e estados mentais que não são saudáveis. E essa é a função do que a gente entende como mindfulness dentro da tradição contemplativa do budismo, que foi um pouco perdida no movimento do mindfulness laico. E aqui dentro do kindness a gente vai preservar esse sentido, essa prática e esse conhecimento. E esse conhecimento dessa modalidade de conscientização, esse instrumento de conscientização da mente, a gente vai usar esse instrumento, essa ferramenta, para observar a nossa interpretação de mundo, né? Como a gente percebe o mundo. A gente vai entrar para dentro dos nosso aparato de percepção, por onde surge sofrimento ou felicidade, por onde surge contentamento ou
tristeza, frustração. E vai desarmar esses blocos que criam estados doentios, insalubres no nosso organismo e fortalecer, nutrir os blocos de conceitos e valores que produzem contentamento, florescimento e se aproximam mais, de fato, do que das características que fazem parte da natureza da vida. Então é assim que a gente vai unir essas duas abordagens da percepção com o mindfulness, com a meditação, com o treinamento da mente. Então, eu queria pedir para o Matheus, então, agora a gente vai entrar no conteúdo, né? Então eu vou apresentar alguns slides para vocês, no qual a gente vai dar seguimento ao conteúdo desse módulo da ciência da percepção, iniciando com a tipologia da percepção, para entender os mecanismos da percepção. Então aqui a gente tem a tipologia da percepção, que são os mecanismos de Kindness, né? A gente vai trabalhar com esses mecanismos que fazem parte da transformação que a gente poderia dizer Kindness, né? Da transformação de uma bondade, de uma plenitude interna. Pode passar. Então, para iniciar, para a gente entender o que é a percepção, dentro da tradição da contemplação de mindfulness, que tem origem no budismo, a gente precisa entender como eles entendem a realidade e como eles entendem esse conceito de percepção, para que a gente então consiga fazer essa relação com o treinamento da mente, como proposto dentro da psicologia budista. Então aqui, para a gente entender o conceito de percepção, dentro da psicologia de mindfulness que vem da tradição budista, a gente vai entender esse conceito de percepção de uma forma mais sumarizada no que a gente entende dos 5 aparatos psicofísicos. Então, por exemplo, esse ser que sofre, eu estou aqui, eu sou um ser humano que tem os desafios de sobreviver nesse modelo de vida contemporâneo, eu tenho desafios nas relações humanas que eu estabeleço na minha vida. Algumas relações às vezes fluem muito bem, outras não, tenho dificuldades de comunicação, muitas vezes a realidade me decepciona, pessoas me decepcionam, coisas que eu gostaria que acontecessem não acontecem do jeito que eu gostaria que tivessem acontecido, né? Algumas coisas que eu coloco esforço, que eu me dedico, não saem, não produzem os resultados que eu espero. Então eu sou esse ser, né? Com essas várias questões existenciais. Mas quem é esse ser? O que compõe esse ser que sofre? Né? E que às vezes tem momentos de felicidade também. Não? Então dentro da psicologia budista, a gente entende esse ser a partir de 5 aparatos psicofísicos. E por que eu estou trazendo uma psicologia budista para vocês? Porque essa tradição budista é a tradição mais especializada que existe nesse planeta Terra com respeito ao treinamento da mente. Eu não diria que é a melhor religião. Aqui eu não estou falando de religiosidade ou espiritualidade. Eu estou falando em termos de treinamento da mente, treinamento em primeira pessoa, treinamento do mundo interno, treinamento em meditação. Então, o Buda, ele abriu algo que já existia na Índia, né? Ele não deu início ao treinamento da contemplação, ele aprendeu meditação com outros professores antes de se tornar um Buda, antes de criar sua tradição de meditação, mas essa tradição que o Buda aprendeu, ele veio a desenvolver de uma forma muito profunda, né? E esse desenvolvimento da meditação não foi só um desenvolvimento em termos de conhecimentos teóricos, mas principalmente da experimentação do mundo interno, da experimentação do treinamento da mente em primeira pessoa.
E isso vem sendo desenvolvido há 25 séculos. Então, o que a gente tem a aprender com essa tradição de treinamento da mente no budismo é uma experimentação e uma teorização de 25 séculos e não de 2 décadas, como é o mindfulness laico no Ocidente, que bebe dessa fonte, né? Então, aqui no programa de Kindness, o que eu passo para vocês eu não estou passando para vocês o budismo ou de alguma forma treinando vocês a se tornarem budistas, né? Num programa budista, não. Aqui a gente está estudando os conceitos da nossa bondade original, da nossa natureza original e os conceitos e ferramentas para o treinamento da mente dentro de uma tradição que é muito antiga nisso. Então não tem como nós desconsiderarmos 25 séculos de experimentação daquilo que nós gostaríamos de desenvolver. Então aqui a gente vai beber na fonte de todo o movimento laico. Então é por isso que eu vou falar muito da relação com o budismo aqui no programa de Kindness. Eu vou trazer a meditação e o treinamento da mente, o treinamento do coração, o desenvolvimento de qualidades humanas dentro de uma perspectiva laica, despida de qualquer religiosidade, mas considerando todo o conhecimento que há nessa tradição. Todo o conhecimento de 25 séculos. Depois de Buda, teve mestres que continuaram, mestres de meditação, né, que continuaram desenvolvendo essa experimentação e descobriram outras coisas que o Buda não falou, né, e criaram conteúdo sobre isso, escreveram livros sobre isso, né, temos teorias sobre isso. E hoje há outros nomes, outros professores e mestres que treinaram nessa tradição, mas que treinaram também no Ocidente, na visão ocidental. E eles conseguem fazer uma relação, uma correlação entre os estudos empíricos de estados meditativos com os estudos em terceira pessoa sobre imagens neurais, sobre o sistema hormonal do corpo, sobre ritmo cardíaco, ritmo respiratório, frequência cardíaca. Então, esses estudos são maravilhosos. Então, toda essa fonte de 25 séculos que incluem as últimas 2, 3 décadas do Ocidente também sobre os estudos da meditação que a gente vai estar aqui trazendo para vocês nesse programa de Kindness. Bom, tendo dito isso, a gente está aqui olhando agora, né, dentro do conceito original da meditação, do treinamento da mente, como que esse conceito da meditação é trabalhado dentro do campo do ser. Então, como que eles entendem o ser? Né? Eles entendem o ser a partir de 5 aparatos psicofísicos. Né? Que é o aparato da forma física, todos nós temos uma forma. Às vezes não, em termos dos nossos genes, nós somos únicos, né? Então nós temos formas diferenciadas, mesmo humanas, mas compartilhamos de algumas coisas em comum, 2 pernas, 2 braços, né? Olhos, nariz, língua, né? As nossas faculdades sensoriais, a biologia humana. Então esse é o aspecto da forma física. Ela se compõe a partir do nosso biótipo humano. E essa forma, quando ela entra em contato com outros estímulos, ela tem o que se chama de uma sensação, um sentimento. Esse segundo aparato psicofísico, que a gente chama em sânscrito de skandha, né, que é um aparato, ele diz respeito a não somente uma sensação neutra, né, como se fosse a produção de uma imagem que representa, uma imagem mental que representa um estímulo externo, que é assim que a gente aprende a realidade, né? Então a gente está recebendo estímulos que estão sendo capturados pelos nossos órgãos sensoriais, o órgão da visão, da audição, do olfato, o órgão gustativo e assim por diante. E aí
esses órgãos, eles então, a partir de uma química interna, eles mandam sequências químicas que vão ser decodificadas pelo cérebro e vão ser reproduzidas mentalmente, a partir de imagens, que a gente usa esse conceito tanto na ciência ocidental quanto na psicologia budista. Surge uma imagem mental. Essa imagem mental, ela vai então produzir, dentro dos esquemas internos que a gente tem, das estruturas de conceitos, de valores, de experiências do passado, ela vai produzir uma sensação agradável ou desagradável ou neutra. Então aqui, esse skandha, ele está relacionado a um sentimento sobre a sensação, ou seja, sobre a imagem mental que surge desses estímulos externos. Lembrando que, por que isso é importante a gente entender? Porque a gente sofre na relação com os estímulos externos, na é verdade? Com as circunstâncias da vida. Né? São os estímulos que estão chegando e estão sendo capturados pelos nossos sentidos. E o que eles apresentam dentro do nosso campo mental é o que cria sofrimento ou felicidade, contentamento ou tristeza. Então aqui a gente está lidando com um aparato que sente as coisas como agradável, desagradável ou neutras. E de onde vêm esses sentimentos que a gente tem com relação às coisas? Essa categoria, né, de sentimentos. Essa categoria mais ampla, um guarda-chuva mais amplo de vários tipos de sentimentos. Aquilo que é agradável, desagradável ou neutro. Isso é produzido pela percepção, inicialmente, que é o nosso aparato discriminativo. Em união com a consciência. Geralmente, se a gente não toma consciência, ou seja, se um determinado estímulo que é capturado pelos nossos órgãos sensoriais não entra para o nosso foco de consciência, nós não sofremos, porque a consciência não sofre, ela não se perturba. Tem muita coisa que está acontecendo na periferia da nossa consciência central, do nosso foco, que não produz sofrimento. Influencia a experiência do sofrimento, mas não enquanto só um influenciador ativo na periferia, digamos, da mente, da atividade mental, não é sofrimento. Só vira sofrimento quando, enfim, nós tomamos consciência, nós experimentamos as imagens e os conceitos que atribuímos ao que está acontecendo. Então a consciência ela é central, na tomada de consciência da experiência, ela é central. E nós temos um outro fator que é os formadores mentais. A gente chama em sânscrito de samskaras. É aquilo que cria, são os blocos criadores, formadores do construto mental, da nossa experiência mental. Né? São marcas, memórias, conceitos, valores que ficam registrados numa memória da consciência. Então, dessa forma, nós vamos entender o que é o ser a partir da psicologia budista, a partir desses 5 aparatos. A forma em sânscrito é rupa, forma física, o sentimento a gente chama de vedana. É muito interessante também entender as palavras, porque elas trazem um campo semântico um pouco mais preciso de compreensão do que é isso. Por exemplo, o sentimento, essa palavra vedana em sânscrito, de onde vem essa tradução, ela tem a etimologia de uma tonalidade ou um tom mental. Então, vedana representa isso, é um tom mental. Então não é só um som. O som seria a sensação, digamos assim, né? Mas o som ecoado num certo tom. Então ele tem um tom, ele tem uma tonalidade.
Ele tem uma determinada frequência sonora. E essa frequência sonora é agradável, desagradável ou neutra. A gente diria aqui. Esse é o sentido de Vedana. A consciência, aqui a gente chama de Vijnana. Vijnana em sânscrito. Vijnana significa essencialmente uma consciência superficial. Aqui ela está sendo abordada como uma consciência sensorial. É a consciência visual, a consciência auditiva, tátil, gustativa e também consciência mental. Né? Consciência visual se difere do órgão visual. Por exemplo, à noite a gente sonha com a consciência visual, mas aí o órgão visual ele está inativo. A gente está com os olhos fechados, dormindo, né? Mas a gente vê coisas no sonho. A gente escuta coisas, a gente sente texturas, cheiros, odores, sabores. Então, o que está operando no sonho são as consciências sensoriais e não os órgãos sensoriais. Então, esse é o conceito de consciência que dentro dessa estrutura dos 5 agregados ou 5 aparatos psicofísicos. E nós temos os samskaras, que são os formadores mentais, como eu mencionei anteriormente, né? Que são os blocos formadores das experiências mentais. Né? E nós temos a percepção, ou cognição, também algumas vezes traduzida, do sânscrito samnya, que é o que a gente vai olhar agora. Pode passar. Então, esses fatores, eles são fatores formadores de estados mentais. Ou atitudes psicoemocionais. Nesse sistema é feita uma distinção entre o objeto de consciência de um lado, ou seja, os estímulos exteriores, né? E a atitude emocional com este objeto de outro. Isso é uma coisa central, assim. A gente vai estar trabalhando muito no Kindness, né? Uma coisa são as coisas, outra coisa é como eu me relaciono com elas. Tem um dito em língua portuguesa que diz uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Aqui no Kindness a gente diz uma coisa é uma coisa, outra coisa é a forma como eu me relaciono com essa coisa. Então, é muito importante a gente entender isso, né? A gente não está fadado aos estímulos externos, a responder sempre de um mesmo jeito. Né? A minha atitude emocional com esse objeto vai caracterizar a minha experiência desse estímulo externo. Isso é algo super importante a gente entender. O que é conhecido a partir da cognição consciente é uma coisa. Como é conhecido, o que quer dizer? A qualidade da mente que conhece é outra completamente diferente. Então, isso é de extrema importância. Dentro do nosso treinamento mental, entender esse aspecto central, fundacional da nossa experiência de mundo. Que é conhecido é uma coisa, como é conhecido é outra coisa completamente diferente. A qualidade mental daquele determinado momento no qual nós tomamos conhecimento sobre algo é central na formação da nossa experiência deste momento. Pode passar. E aí nós temos tipos de cultivo mental. Focar a mente em um objeto ou em uma série de objetos emergentes e cultivar qualidades específicas na mente através das quais os objetos são apreendidos. Então, por exemplo, dentro de um conceito mais, digamos, básico do treinamento em mindfulness, em atenção, ou seja, dentro do campo atencional, é focar as coisas, dar atenção, atender ao foco, ao objeto de foco. Né? Tomar consciência do objeto de foco.
Agora, como que a gente toma consciência, como que a gente atende, como que a gente coloca atenção, ou seja, a qualidade interna da mente que a gente vai usar para dar atenção a algo, é algo que a gente treina no Kindness. Né? Há uma ênfase nisso. Né? Em trabalhar certas qualidades, certos estados mentais que então vão estar presentes quando a gente aciona o dispositivo da atenção. Quando a gente dá atenção e toma consciência sobre algo. Então aqui, para vocês também entenderem também como é que a gente faz uma relação do Kindness com Mindfulness. Né? A gente trabalha com Mindfulness, mas a gente também está dando uma ênfase no trabalho de determinados estados e qualidades naturais da mente, para quando a gente der atenção a algo, para quando a gente desenvolver e treinar essa musculatura atencional. Certo? Pode passar. Então, percepção e cognição, né? Esse termo, percepção, ou samnya em sânscrito, que está dentro dessa estrutura dos 5 aparatos psicofísicos, como é que a gente poderia entender a força que ela tem, né? Então, o Buda Shakyamuni ele diz, assim como quando um alaúde é tocado, o som surge devido às qualidades do instrumento de madeira, as cordas e o empenho do músico, da mesma maneira aparecem os momentos de experiência e consciência, e tendo surgido desaparecem. É muito bonito a gente pensar nesse instrumento musical de cordas, né? O alaúde aqui, o Buda dá esse exemplo de um alaúde, mas poderia ser um violão, poderia ser, né, uma cítara, poderia ser um violoncelo, um violino, qualquer instrumento de cordas. A gente entende que na dependência do tamanho, da dimensão desse instrumento, da qualidade das cordas, da afinação dessas cordas, da intensidade e o empenho que o músico coloca ao dedilhar essas cordas, a gente vai ter um determinado som. Da mesma forma, há muitos fatores internos, há muitos fatores mentais que são elementos que vão influenciar na qualidade do som da nossa experiência. Como que a nossa experiência vai ser ecoada. Né? Então, todos esses elementos internos a gente vai estar trabalhando dentro do Kindness. Não só a musculatura tensional, mas a musculatura perceptual, a musculatura motivacional, a musculatura emocional, a musculatura social, das nossas relações socioambientais com o ambiente também. Então, tem muitos elementos que a gente vai estar trabalhando dentro disso para que a nossa experiência ela ecoe uma experiência mais plena da realidade. E não tanto, não reducionista, estreita, parcial, que se refere somente a aquilo que nossos esquemas internos permitem a gente perceber. A gente vai estar trabalhando essas estruturas internas para que a gente tenha uma percepção um pouco mais ampla, mais plena do que nos circunda. Pode passar. Então, quando a gente está entendendo como é que a gente vê isso? Deu uma travada? Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Vamos ver. Voltou? Certo. Eu preciso só saber onde é que travou, se faz tempo que travou ou se foi alguma palavra ou frase que se perdeu. Talvez o Matheus pudesse me dizer. Sim, Lama, foi no início do slide da tipologia da mente. Nesse slide aqui, tá? Então aqui a gente vai ver como que a percepção dentro do conceito da psicologia budista, ela é compreendida e estruturada. Então se a gente for olhar, a percepção é um fator mental, né? E
o que é a mente dentro dessa estrutura de pensamento budista, né? Então, como eu estava explicando para vocês ontem, o Kindness ele é baseado em 3 camadas que são compreendidas dentro da psicologia budista, que é a camada do espaço natural da mente, do ambiente mental, a gente chama de Chitta, a camada mental em si, que é Manas, que é a nossa capacidade de mentalizar as coisas, de imaginar as coisas, de atribuir sentido às coisas, de categorizar as coisas, conceitualizar as coisas, né? Manas, a gente chama em sânscrito, mentalizar, camada mental. E nós temos a camada sensorial, que é a camada que se refere às 5 faculdades sensoriais, né? Chamada em sânscrito de Vijnana. Então aqui, essas 3 camadas, elas estão sendo divididas em 2, que é a mente principal e os estados mentais. A mente principal, ela é, nesse conceito das 3 camadas de Kindness, ela é o aspecto sensorial, as consciências sensoriais. Consciência visual, consciência auditiva, olfativa, gustativa e tátil. E os estados mentais, eles vão se referir a como que nós percebemos, ou seja, o processo de perceber os estímulos que são capturados pelas consciências sensoriais. Então, a mente principal é o instrumento que captura os estímulos sensoriais, né? Consciências ou faculdades sensoriais. E os estados mentais. Essa é importante a gente entender que essa mente principal das consciências sensoriais, ela é passiva, né? Passiva no sentido de que ela está decodificando o que chega a ela, né? A gente poderia dizer que ela é passiva nesse sentido, mas a gente não poderia dizer que ela captura exatamente os estímulos exteriores. Como a gente já comentou ontem, a nossa imagem mental das coisas externas, ela não é a imagem mental das propriedades intrínsecas às coisas externas, ela é a combinação dos estímulos que chegam aos nossos órgãos e de como os nossos órgãos, através de toda uma química interna, conseguem produzir uma representação desses estímulos externos. Então, une o sujeito e o objeto juntos, numa experiência só. Então, ela é ativa nesse sentido, a mente principal. Então, quando a gente aprende, por exemplo, uma maçã, quando a gente olha para uma maçã, a gente está recebendo estímulos de dimensão, a gente está recebendo estímulos de coloração, a gente está recebendo estímulos talvez de textura, se a gente pega a maçã, talvez de odor da maçã, se a gente dá uma mordida de sabor da maçã. Então a gente está recebendo esses estímulos todos. Mas quando eles são capturados pela a nossa capacidade sensorial, eles produzem certos estímulos internos a partir de uma química do nosso organismo que vai ser decodificada pela nossa atividade cerebral, produzindo uma imagem daquilo, uma representação daqueles estímulos, né? Então ela é ativa nesse sentido. Se ela fosse completamente passiva, a própria consciência visual, se ela fosse completamente passiva, ela deveria de reproduzir uma imagem perfeita, tal como é o objeto exterior, independente da tua capacidade sensorial ou psicofísica, independente. Então ela não é passiva nesse sentido, ela está atuando, ela está modificando as propriedades do objeto fora, da maçã lá fora. Talvez um animal ou um outro ser, uma abelha ou, né, uma mosca, um mosquito, tenha uma experiência diferente da maçã. Provavelmente tem, porque a capacidade sensorial dele, o aparato psicofísico dele é diferenciado.
a química que o organismo dele produz, né? Se ele é constituído de uma atividade neural ou não, de um cérebro ou não. Então isso tudo vai influenciar na experiência de uma maçã. Isso é muito importante. Então a gente poderia dizer que, nesse caso, o próprio instrumento sensorial, o órgão sensorial, a consciência sensorial, ela não é completamente passiva, mas ela é ativa também. Aqui está passiva para fazer um contraste com os estados mentais. Os estados mentais, eles vão atribuir sentido, coloração àquela imagem que surge. Então aqui, só para explicar o porquê que eu coloquei a mente principal sensorial como passiva. Nesse caso é só para contrastar com os estados mentais, que então vão colorir de sentimentos, de agradável, desagradável, vão colorir de sentido aquilo que for representado como uma imagem mental na mente. Certo? Então são essas duas faixas centrais. Pode passar. A mente principal. A mente principal basicamente é a operação da camada veniana das 5 consciências sensoriais, visual, auditiva, olfativa, gustativa e tátil, mais a consciência mental intermediária, chamada mana veniana, que é aquela que distingue, interpreta, imputa significado e categoriza os estímulos sensoriais e mentais que aparecem no campo da consciência. Então, a mente principal, ela inclui essas 5 faculdades sensoriais, e ela tem uma consciência intermediária, que a gente chama de manoviniana, que é um fator mental que vai, então, dar sentido às coisas, né? Vai, digamos, atribuir um rótulo às coisas. Então, essas são as consciências que a gente tem. Consciência visual, auditiva, consciência olfativa, consciência gustativa, tátil e a mental, manoviniana. Aqui tem os nomezinhos sânscritos, para depois vocês também, caso quiserem fazer uma pesquisa etimológica, vocês possam fazer também. Pode passar. A consciência mental. A consciência mental opera tanto no nível meramente perceptual de um objeto mental, sem qualquer intermediação conceitual, como também em um nível conceitual, onde é gerada uma imagem mental, uma ideia, distinta da apreensão sensorial diretamente sobre o seu objeto. Por exemplo, quando vemos uma flor, a mera consciência visual apreende a flor em sua forma dimensional e coloração, mas não apreende seu aroma, textura, sabor, etc. Já a consciência mental é aquela que identificaria e rotularia a flor como branca, bonita, cheirosa e assim por diante. Então aqui, quando a gente fala de consciências, né? Nesse sentido, a gente tem, por exemplo, a consciência visual. A consciência visual apreende coloração e dimensão, mas não o cheiro da flor, por exemplo, a textura da flor. É um outro tipo de consciência que consegue aprender a capturar o cheiro dessa flor, ou a textura dessa flor, ou o sabor de alguma flor comestível, né? O que categoriza essa flor dentro de um conceito maior, de uma propriedade mais abrangente, é a consciência mental e não a consciência visual. Por exemplo, quando eu vejo uma flor branca, né, os estímulos de dimensão, de sombra, de luz, de cor, chegam ao meu órgão visual, são decodificados e enviados sinais eletroquímicos para o cérebro, que então faz produzir uma imagem mental de flor. Quando essa imagem mental aparece na minha mente e eu a categorizo como flor branca, por exemplo, ela deixa de ser a flor lá fora e ela se torna uma categoria de flor branca na minha mente, que ativa outros processos mentais na minha memória, né? Com respeito a flores, né? Tem flores que eu gosto, tem flores que eu não gosto, tem flores que são agradáveis
outras não são tão agradáveis, são bonitas, feias. Então aí eu passo a operar não mais com o fenômeno externo em si, mas esse fenômeno externo ganha uma coloração mental a partir de categorias pré-existentes na minha mente. Esse é um ponto importante a gente entender. Isso é a consciência mental que faz, certo? Pode passar. A consciência mental cria generalizações que filtram, selecionam e determinam, a partir de suas impressões habituais e categorizações, o que será experienciado sobre determinado fenômeno. Então é assim, a gente tem, dentro da psicologia ocidental também, o conceito de imagem e representação, né? Então, a mente, ela pode experimentar a realidade de uma forma não conceitual também. E essa forma não conceitual, ela é só uma imagem que foi produzida a partir desse encontro do aparato psicofísico do sujeito com os estímulos exteriores do objeto em si. Agora, quando essa imagem surge, a minha mente tenta dar lugar a ela, tenta dar um sentido a ela na relação comigo. E aí surge a nossa capacidade de representar aquilo fora, ou seja, de criar representações, no qual surgem a partir de esquemas, categorizações e exemplos prévios que nós temos na nossa memória. Isso é algo muito interessante. A gente pode diferenciar imagem e representação, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a imagem mental, outra coisa é o que essa imagem representa para a gente a partir do que a gente já tem dentro. Os conceitos, valores, experiências prévias que a gente já tem estruturados e esquematizados dentro do nosso aparato psíquico. Pode passar. Então, as condições para a percepção sensorial. A partir de que condições surge a percepção? Então, a partir de uma condição objetiva, de uma condição dominante, de uma condição prévia. Então, quando a gente para meditar, por que isso é interessante aqui? A gente está olhando, digamos, classificações sobre a percepção. A gente está estudando a tipologia da percepção. Mas isso não só num aspecto teórico. A gente vai usufruir da pedagogia contemplativa para tornar isso uma experiência. Então, quando a gente for estudar esse conteúdo, a gente vai refletir sobre ele na nossa própria experiência também. Então, quando a gente percebe algo, né, como que essa percepção se dá? A gente vai olhar. Aqui tem, digamos, um norte para a gente, né, nos dá uma direção, assim, para que a gente possa avaliar, identificar certos aspectos que estão operando na mente. Então, a condição objetiva, ela é constituída daquilo que é apreendido, ou seja, a característica do objeto, daquela consciência em específico. No caso aqui, a gente estava falando sobre a flor, né? Então, no caso aqui, a visão da flor. Esta condição seria a sua forma e cor. Então, os estímulos de dimensão, de sombra, de luz, de cor, que chegam ao nosso órgão visual, é a condição objetiva. Então, para uma percepção ocorrente, precisa da condição objetiva, né? Dos estímulos, os estímulos chegando ao nosso aparato sensorial. A gente tem a condição dominante, que é o órgão sensorial, no caso da visão da flor, o órgão ocular, que capacita a captação das características da flor pela consciência visual. Então esse é outro elemento necessário para a nossa percepção funcionar, né? Que é a condição dominante, que é o próprio órgão, no caso da flor, nesse caso da flor, é o órgão sensorial visual, é o olho. E a condição prévia, que é o momento de consciência imediatamente anterior à consciência que aprendeu, no caso a flor. Então aqui nós temos qualidades mentais que estavam presentes no momento que a gente aprendeu a flor. Por exemplo, num dia que a gente está muito triste ou preocupado com algo que aconteceu na vida da gente, a gente pode perceber uma bela flor, mas não experienciá-la de uma forma gratificante, satisfatória.
Não sei se vocês já passaram por isso. Acordou com o pé esquerdo, acordou preocupado com coisas que não foram resolvidas, né? Ou recebeu uma notícia ruim. Aí todos os fenômenos que nos circundam passam a ter uma coloração diferente. E muitas vezes passam a ser interpretados de forma diferente também. Por exemplo, se a gente está preocupado, ocupado com coisas, com desafios, com coisas a serem resolvidas e o nosso filho chega, né? Naquele momento, a percepção do filho pode ser uma percepção perturbadora. Agora ele vai me ocupar um tempo que eu preciso dedicar para resolver as coisas que eu preciso resolver, né? Se eu não estou preocupado ou sentimentalmente perturbado, se eu estou bem, estou feliz, e o filho chega, minha percepção do filho não é que ele vai tomar o meu tempo, ele vai preencher o meu tempo de alegria, de felicidade. Uma pessoa citou aqui, eu vi não sei, nem está apaixonado. Esse é um exemplo clássico, lindo, né? Tudo se torna brilhante, colorido. A lua, o mar, a natureza, né? A vida da gente. A gente olha para o futuro com uma perspectiva, né, de vivenciá-lo acompanhado desse ser amado. Então essa é a condição prévia. Aqui em Pernambuco a gente diz, acordou de ovo virado. Essa é boa. Acordou de ovo virado. Então essa é a condição prévia. Qual é que é a qualidade mental? A perspectiva mental, né, prévia à apreensão da flor ou apreensão de qualquer outro estímulo sensorial. Essa é outro elemento que vai influenciar, modular a qualidade da nossa percepção e o que a gente percebe, como a gente percebe. Pode passar. Então a gente tem essa mente principal, que é a consciência sensorial, e a gente tem estados mentais. Os estados ou fatores mentais essencialmente se formam a partir de e compõem entre as três camadas de Kindness, que é o espaço natural, a camada mental e a camada sensorial, que aqui eu coloquei o Sânscrito, Chitta, Manas e Vijnana, compreende a camada da faculdade mental. Então, os estados mentais, dentro da nossa categorização de Kindness das três camadas, ela está relacionada à camada mental. Ela é em contato direto com as faculdades sensoriais que forma a experiência ilusória de um si separado. Então, ela é, junto com as qualidades sensoriais da visão, da audição, olfato, sentido gustativo e tátil, aquela que elabora a nossa noção de existência, a nossa concepção de eu. Isso é criado pela mente, é um construto mental. A noção de eu, a concepção de um eu, da existência de um self, de um si mesmo, ela é uma criação, ela é um construto mental, a partir de uma organização e combinação de muitos fatores associados, fatores mentais associados e conceitos associados. Então, essa sensação de um eu separado das coisas ao redor é uma ilusão, é uma criação da mente. De um eu independente de outros fenômenos, produzindo e enraizando uma autoidentificação errônea de um eu ou ego, que a gente chama em sânscrito de ahamkara, uma autoidentificação. Eu sou the best, o melhor, ou eu sou um bosta, pior. Essas noções que a gente tem de si mesmo, muitas vezes apreciativas ou depreciativas, elas surgem não porque a gente é aquela qualidade que a gente está percebendo, mas porque aquela qualidade ela foi elaborada pela mente de um certo jeito.
As nossas concepções não definem quem a gente é, não definem nossa natureza. Elas são só jeitos de se olhar a partir de diferentes esquemas mentais. Então isso é muito importante a gente entender. Porque muitas vezes a gente acredita naquilo que a gente percebe e vê, né? A grande maioria das vezes a gente está acreditando. O que eu estou vendo é o que é. Como eu percebo é o que é. Por quê? Por que a gente sente assim? Porque a forma como a gente percebe e interpreta, ela não é só algo abstrato, ela é uma experiência, tem peso. Então, o peso dá a sensação de credibilidade, de existência, de realidade. Peso da experiência. Agora, se a gente for decompor a experiência no que constitui ela, a gente começa a perceber que não é tão real e sólido essa experiência. A gente começa a perceber que ela é produzida por muitos fatores que estão em movimento e em transformação, que são atores da construção dessa experiência. E são atores na construção da sensação desse que experiencia, que é esse eu, esse alguém que experimenta sofrimento ou alegria. Esse alguém que se identifica com as suas experiências, que carrega elas na sua bagagem emocional, na sua memória, que carrega conceitos e emoções nas suas respostas a determinadas situações. Então, essa estrutura inconsciente, muitas vezes a nós, ela pode se tornar consciente. A gente pode olhar para a experiência e descobrir como que ela se forma, quais são os fatores que a sustentam, que a fortalecem, e descobrir que eles são fatores flexíveis, não são sólidos, rígidos, imutáveis, eles são mutáveis, são trabalháveis. Esse é um ponto muito importante dentro da ciência da percepção, a gente entender. Os fatores mentais dizem respeito a várias modalidades pelas quais experienciamos o mundo. Então, às vezes a gente, o mundo é assim. Não, o mundo não é assim. Esses são os fatores mentais que estão presentes no momento, dando essa coloração de determinados fatores mentais vigentes, né, num momento de vida ou num certo estado mental que dão uma impressão sobre o mundo, uma interpretação do mundo, e não o que o mundo de fato é, ou o que a vida de fato é, ou o que nós realmente somos. Importante tomar consciência sobre isso. Pode passar. Percepção discriminativa. Então, essa percepção, ela discrimina. Ela é um aparato psíquico que consegue discriminar as coisas. De acordo com Vasubandhu, o sânscrito samya, traduzido como percepção, cognição, discriminação, concepção, reconhecimento, ou às vezes também determinação, é aquilo que determina as qualidades ou propriedades de algo. Então, Vasubandhu aqui, ele é um mestre do século IV para o V, um mestre de filosofia, de psicologia budista, um grande mestre, o irmão do grande mestre chamado Asanga, que compôs comentários sobre a literatura de onde é extraída grande parte da psicologia budista, que é o Abhidharma. Então, como que o Vasubandhu entende a percepção aqui? Essa palavra samya, que tem todo esse campo semântico. Desculpa, estou vendo um horário aqui. A gente tinha combinado concluir 11h30, tá bom. Então a gente vai
concluir daqui a pouquinho. Então a gente tem a percepção. Esse campo semântico de Sanya, ele tanto significa percepção, cognição, discriminação, conceber algo, né? Concepção de algo, reconhecer. Você deu um lugar para aquilo, reconheceu as qualidades e propriedades de algo. Como determinou o que é aquele fenômeno, o que é aquela imagem mental. Então, a percepção discriminativa dentro da psicologia budista é definida como aquilo que apreende a marca de um determinado objeto. Marca aqui são as qualidades ou propriedades, características de um determinado objeto. Então, a capacidade de aprender essa marca de determinado objeto é a função do que a gente entende como percepção nessa estrutura da psicologia budista. Neste contexto, o objeto já é uma imagem mental e a marca é a qualidade percebida que se torna a causa para a determinação do que ele é. Então aqui a gente vai ver uma diferença no conceito de percepção e de samya, no conceito de percepção como entendido pela psicologia ocidental e no conceito de samya no budismo. Na psicologia, no pensamento ocidental, a gente entende percepção como também unicamente a imagem mental sendo reproduzida pela mente a partir dos estímulos fora. Aqui o conceito de samya, de percepção, inclui a determinação das características, propriedades, qualidades dessa imagem mental, dessa marca, né? Então, aprender a marca significa fazer uma determinação sobre o objeto. Então, a mente que faz essa determinação sobre o objeto a partir do reconhecimento das características, das marcas de uma imagem mental é samya. No conceito do pensamento ocidental, a gente tem tem percepções que até mesmo são inconscientes, né? Então, tem imagens que vão sendo elaboradas e reproduzidas na nossa atividade mental, na nossa atividade cerebral, que não estão no foco central da consciência, mas elas foram percebidas, né? Então, samya aqui não é só essas imagens mentais sendo produzidas sem atribuição de sentido, sem reconhecimento, mas quando elas tomam o foco central da mente, quando a gente toma consciência delas, a gente tem o samya, que determina as suas marcas. A gente tem o reconhecimento, a percepção daquela imagem mental a partir de suas marcas. A gente pode fazer um paralelo aqui com a psicologia budista com a psicologia ocidental, do entendimento da percepção. Pode passar. Então, dentro do conceito de percepção discriminativa, há diversos tipos de percepção ou concepção. As percepções não conceituais, acompanhadas da apreensão direta dos 5 sentidos físicos, percepções conceituais, que elaboram conceitualmente um determinado fenômeno, e percepções sutis, que determinam a natureza dos fenômenos, consciência e da realidade. Então aqui, entre os diversos tipos de percepções, a gente pode ter tanto uma percepção não conceitual, um momento, um instante de consciência onde eu vejo um fenômeno e não o conceitualizo. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de ver um pássaro passando no céu. Vocês notaram que perceberam ele, mas vocês não deram atenção e não atribuíram sentido a ele. Ou viram uma flor, viram um objeto no chão, né? Por exemplo, tem coisas que a gente não conhece, né? Às vezes a gente está andando na natureza, no mato, e a gente vê alguma coisa no chão que a gente nunca tinha visto. É muito interessante, a mente pode focar ali e ela não sabe o que aquilo é. A imagem mental, ela surgiu. E ela, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela fica tentando buscar na memória um lugar para aquilo que a gente está vendo que a gente não conhece ainda. Categorizar aquilo. Isso é madeira. Mas que tipo de madeira é essa? Que função tem esse tipo de madeira, né? Então a mente fica tentando buscar
conceito sobre aquilo, dar um sentido, atribuir um valor para aquilo que está sendo observado e é desconhecido. Então, num primeiro momento, a gente pode ter percepções não conceituais, né? E depois a gente conceitualiza, né? Ou a conceitualização é algo automático, porque já tem um esquema prévio na nossa memória daquilo que a gente entrou em contato. Então, a representação ela surge na medida que a gente apreende o estímulo, a representação já marcada, pré-concebida, ela surge já representando o objeto. Então, a gente vai ter esse tipo de percepção também, e uma percepção um pouco mais sutil, que ela diz respeito não a uma discriminação das marcas dos objetos, mas ela diz respeito a uma conscientização das qualidades mentais presentes enquanto a percepção ocorre. Ela vai na natureza dos fenômenos, na natureza da própria percepção e da realidade. Então tem esse nível de percepção também um pouco mais sutil. A gente vai concluir a sessão da manhã aqui e vamos retornar na parte da tarde com esse slide. Eu vou pedir que o Matheus ele possa guardar as perguntas que foram feitas aqui. Entre essas perguntas que foram feitas, tem algumas que eu vi que as pessoas disseram já foi respondido. Talvez pudesse também organizar essas perguntas de acordo com o que já foi respondido, que ainda não foi respondido, e eu possa retornar elas à tarde. Tem muita coisa também que vocês vão ver que são perguntas que vão surgindo, que vocês podem colocar, mas daqui a pouco eu respondo, porque faz parte do conhecimento que está sendo abordado, né? Então, as perguntas que vão surgindo, daqui a pouco elas vão sendo respondidas, assim, né? Mas, se vocês quiserem também incluir esse tipo de percepção sobre o que for surgindo de dúvidas, né? Para a gente não deixar que as dúvidas nos deixem ansiosos, assim, o Lama não respondeu e tal, né? Daqui a pouco aquilo vai sendo respondido, assim, né? E se não for respondido, a gente guarda essas perguntas e a gente responde atendendo essa necessidade, né? Hoje, a última sessão de hoje é uma sessão que a gente vai estar dedicada a perguntas e respostas, né? Não ao conteúdo em si. Mas na parte da tarde a gente retorna a ele, tá bom? Então a gente vai concluir aqui às 11h30, porque a gente está todo mundo em casa, ninguém está saindo para comer em restaurante, eu acredito, e tal, então tem que fazer o almoço, ou esquentar o almoço, então a gente vai concluir um pouquinho mais cedo, para a gente poder, né, ter tranquilidade em fazer as nossas tarefas, né, do meio do dia, e a gente retorna às 2h30, tá bom? Então tá, não se preocupem que as perguntas vão ser preservadas para a gente atendê-las depois. Um bom almoço a todos, fiquem bem e até daqui a pouquinho, certo? De boa.